O Memphis pode acionar o Corinthians na justiça e com juros, atrasos, tudo mais, a dívida pode chegar a quase 80 milhões de reais. Opa, não dá pra pagar o que a gente não pode. Cara, eu entendo os dois com tranquilidade, então nitidamente esses caras querem que o Memphis saia fora. Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre Memphis Depay, essa não renovação, a opinião dos comentaristas. Mas antes de tudo, já se inscreva que vai ajudar demais aqui o canal. Curta e comente o vídeo, a sua opinião, beleza? Então vamos lá e depois eu expresso a minha opinião. O Memphis pode acionar o Corinthians na justiça e com juros, atrasos, tudo mais, a dívida pode chegar a quase 80 milhões de reais. E aí me veio uma reflexão. E sinceramente vocês me corrijam se eu estiver errado, se for uma maluquice completa da minha cabeça. O Corinthians alegou que financeiramente não seria viável, não seria sustentável para o Corinthians essa renovação contratual com o Memphis. E beleza, na teoria você pode pensar que faz sentido, apesar do desrespeito de ter convencido o cara a renovar, feito o cara reler contrato, feito o cara reduzir prazo de contrato, feito o cara aceitar todas as condições do Corinthians. Afinal, o Timão podia muito bem ter falado: Memphis, desde o começo, não dá, procura outro clube. E o Memphis já podia estar procurando outro clube desde a sua pausa da Copa. Enfim, mas se você for parar pra pensar, o Corinthians ele deve pouco mais, eu acho que de 40 milhões de reais pro Memphis. Se você pegar aí os juros, todos os atrasos, coisas que não vão ser mais negociadas, já que o jogador não vai estar atuando no Corinthians, isso quase que dobra. Ou seja, talvez fosse mais barato o Corinthians manter o Memphis. Talvez fosse, assim, o Corinthians pagasse uma quantia menor pelo contrato com o Memphis jogando, liderando o projeto, sendo uma referência técnica, referência no clube, identidade do clube. E agora o Corinthians ele talvez pague mais para não ter o cara. Enfim, aí me leva a crer, e dá uma certa razão pro torcedor corintiano que fala: será que a questão foi só financeira mesmo? Ou o Memphis era um cara que dava muita porrada na própria diretoria publicamente, como fez após o título da Copa do Brasil no ano passado? Com tranquilidade, então nitidamente esses caras querem que o Memphis saia fora. Eles sabem que o Memphis, de certa maneira, você gostando ou não, representa um tipo de perigo para eles. Porque é um jogador sem amarras, você tá entendendo? É um jogador que já entendeu o jogo ali dentro. Então eu acho que esse peão dentro do xadrez, eles estão tirando fora para manter a sujeira em dia dentro do Corinthians. Então, meus amigos, é intervenção já. Eu sei que vocês falam muito da Safiel, vai rolar um programa aqui com a Safiel, entendeu? Já falei com o Kaká, ele veio me encher a porra dos pataqual, eu falei: Kaká, vai tomar no teu cu, eu já sei. E ele tá certo, Kaká, tá? Ele tá correto. Ele sabe, eu sei, eu vou fazer esse programa da Safiel. Mas antes disso, essa intervenção ela tem que ser para ontem. Enquanto não houver uma limpa, cara, enquanto você não limpar essa sujeira imunda do Corinthians, a gente vai passar todas as vezes por isso. E a gente vai ver o Memphis fechando com qualquer clube do Brasil aí ainda, tá? Que eu acho que ele não vai sair do Brasil. Bom, a torcida do Corinthians está revoltada nas redes sociais com a não renovação com o Depay, hein? E exigindo, inclusive, a queda do presidente do Osmar Stable por não ter renovado. Então é o seguinte, eu acho que só o torcedor, sabe a paixão que ele sente. Eu não sou corintiano, então eu acho que eu não posso falar com o coração de um corintiano. Só que eu acho que tem os dois lados. Eu acho que o Depay se identificou com o Corinthians, o Depay comprou a causa do Corinthians, o Depay, acima de tudo, respeitou o gigantismo do Corinthians, mesmo já tendo passado por Barcelona, Manchester United, mesmo já sendo um astro do futebol mundial, o Depay respeitou o gigantismo do Corinthians. Ele respeitou a torcida do Corinthians, ele abraçou a torcida do Corinthians, ele foi pro meio da torcida do Corinthians, pro povo. Então eu acho que ele merece ter ganhado esse respeito do torcedor corintiano. Mas também entendo o lado da diretoria, porque o Depay é muito caro. Não só caro, além de ter um salário altíssimo, ele tem vários benefícios. Ele quer continuar com vários benefícios. É um jogador que sai caríssimo para um clube que está repleto de dívidas e que precisa se reorganizar. Porque é por ser um gigante, como o Depay reconheceu, que o Corinthians não pode viver a situação que ele está vivendo. Então o que precisa acontecer em primeiro lugar? Se reequilibrar financeiramente. Então eu entendo
o lado do torcedor, porque o Depay foi ídolo de verdade mesmo, inclusive foi campeão, tirou o Corinthians de um rebaixamento, porque foi ele que tirou naquela arrancada meteórica de um rebaixamento para Libertadores, respeitou o gigantismo do Corinthians e da sua torcida, mas a diretoria também, eu acho que tem um lado de coragem, de opa, não dá para pagar o que a gente não pode. Cara, eu entendo os dois lados, tá? Então, como eu não tenho coração corintiano, é delicado para mim falar. Mas eu acho que a torcida tem a razão da sua revolta pelo ídolo que é o Depay, mas a diretoria também, pelos custos que ele dá pro Corinthians. Pois é, galera, todo mundo esperava nessa renovação do Memphis, né, que parecia ser óbvia, né? Tanto que depois da Copa do Mundo ele veio aqui, né? Veio pra cá, veio no Brasil, ficou por aqui, teve as tratativas, só que não chegaram a um acordo, né? Eu acho errado, né? Eu tô com o Brownie, concordo com ele. Foi muito errado a parte do Corinthians em segurar o cara não ter um respaldo, né? E, tipo, ele ficar esses dias todos aqui, sendo que, o Corinthians não iria renovar. Ele abriu mão de muita coisa, né? E mesmo assim, não chegou, né, aos valores esperados pelo Corinthians. O Memphis é um jogador internacional, é um jogador lá de fora. Ele tem... agora eu não sei se tem mercado lá fora, mas quando ele veio, ele até tinha mercado lá fora. Então, não prende o cara, sabe? Se o cara, se não vai ficar com o cara, libera, fala, obrigado por tudo, mas não dá, a gente não tem dinheiro. Ficar segurando não é legal. Mancha, né, a história dele no Corinthians e também, né, um possível acordo que eles poderiam ter. Agora o Corinthians corre o risco de receber um processo. E que nem o Brownie falou aí, valor milionário, cara, pode chegar a 80 milhões, sabe? Então seria mais barato ter renovado com o Memphis, ter ficado com ele. Tudo bem que ele não aceitou, né, as exigências, claro, mas ele tinha aceitado muita coisa. Então, quero saber qual que é a sua opinião, o que vocês acharam disso, né? Vocês acharam que o Memphis fez certo, né? O Corinthians fez certo, né? Não ter renovado, ter tido, né, os pés no chão, falando calma, agora não é hora, não dá. Só que assim, acredito também que ele vai renovar, não que ele vai renovar, mas eu acredito que ele vai fechar com algum clube brasileiro, sim. E, pelo clube que dá para manter o salário dele, acredito que no Flamengo, viu? No Flamengo ele cairia como uma luva. Ele caiu como uma luva no Corinthians. E ele tendo jogadores bons, né? Jogadores de qualidade que o Flamengo tem. Cara, é papo de mais de 20 gols aí na temporada, fácil. Então, acredito sim também que ele vai para algum clube brasileiro, né? Se não for um clube brasileiro, eu acho que ele não fica aqui na América do Sul, né? Com certeza vai para a Europa ou na MLS, né? Lá nos Estados Unidos, que também lá ganha muito bem, né? Muito bem. Já os árabes, não sei se contrataria ele, mas enfim... deixa aqui nos comentários a sua opinião. Que clube, né, o Memphis irá, né? O próximo clube que o Memphis irá vestir, né, a camisa. Deixa aqui nos comentários e, se inscreva, curta, que vai ajudar demais aqui, beleza? Então até o próximo vídeo.